acompanhando o que está acontecendo no Brasil aí, pessoal? As manifestações, os protestos, tudo, o trânsito engarrafado, o pessoal pedindo, isso aí. Bom, não é essa não. Não é essa. Você mostra que o pessoal não presta atenção, né? Pessoal, e como somos igreja de Jesus, toda a nossa resposta, ok, vai ganhar uma estrelinha. Todas as nossas respostas nós encontramos na Bíblia. Então eu entrei em contato com o Marcos, com o Macuco, e disse, cara, o que tu acha? Nós estamos no meio de uma série de mensagens sobre Jesus, de nós abrirmos uma lacuna para tratarmos com o povo, explicarmos para a igreja o que a Bíblia pensa do que está acontecendo, o que a Bíblia tem a falar para nós, o que Deus, nesse momento, tem a nos dizer acerca do que nós estamos vivendo no Brasil. Quero dizer para vocês que o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus atuante na história. Ele é um Deus que se comunica com o seu povo. E quando eu digo que Deus fala, eu estou me referindo à palavra, à Bíblia. Estou me referindo até esses dias, eu conversei com um amigo meu, acho que o Marcos conhece ele, o Fabiano, e nós estávamos nos falando acerca de uma profecia agora que surgiu aí, nova, de uma mulher falando que o Brasil ia ser abalado, aquela coisa toda, e está todo mundo ligando aquela profecia ali ao que está acontecendo. E os comentários das pessoas diziam assim, olha, eu acho que essa profecia é de Deus. Por quê? Porque se não fosse de Deus, ia ter uma outra profecia para dizer que não é de Deus. Pessoal, eu não sou contra a profecia, eu quero deixar bem claro aqui. Eu acredito em profecia, mas em profecia, não em profetada. Então, vamos recorrer agora ao momento crítico da nossa nação. Quinta-feira nós não podemos fazer reunião aqui, celebração, por causa do que está acontecendo no Brasil. Para alguns é uma brincadeira, para alguns é um passatempo, mas para a igreja de Jesus não é um passatempo. Nós nos preocupamos com o local onde nós moramos. É algo muito sério o que está acontecendo. Vamos abrir a Bíblia, pessoal. Onde nós lemos aí? Em Marcos. Passagem que o Marcos leu aqui no começo. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. E o versículo 21. Marcos é depois de Mateus, é antes de Lucas, é no Novo Testamento. Marcos, capítulo 7, e o versículo 21. Vamos ler, todos juntos. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Bom, pessoal, o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso tem a ver com a minha? O que isso tem a ver com o que está acontecendo no país? Primeira coisa que eu quero já dizer para vocês. Eu não sou o Google de Deus. Tá? Eu não sou... Ontem eu estava na casa do Clemer, ele disse, Jackson, o que diz essa passagem aqui? E a gente fica com a Bíblia aberta ali, vendo se um conhece a passagem, só dizendo a referência. E acho que de 4 passagens que ele me falou, eu sabia uma de cor. E era tudo sobre o mesmo assunto. Então eu quero deixar claro para vocês aqui essa noite. Eu não sou o Google de Deus. Ninguém aqui é o Google de Deus. Ou seja, tem uma dúvida, né? Como fazer uma cobertura para um bolo embriagado. A tia Sônia deve conhecer esses bolos assim, né? Aquele bolo fica bem molhadinho, vai lá no Google lá, né? Pum, e bota e vem.
Então assim, nós não somos isso. Nós não temos todas as respostas, então nós recorremos à palavra. Pode passar, Bebel, por favor. Eu não esqueci de montar o negócio. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso. Depois da queda, o que é a queda? Depois que Adão pecou, depois que os nossos pais no princípio pecaram, depois da queda, tudo está afetado pelo pecado. E também toda a criação possui a graça comum. Eu vou explicar para vocês. Por que é tão complicado entrarmos no assunto do que está acontecendo hoje no Brasil? Porque existem duas coisas que estão presentes na criação. Primeiro, o pecado. Em toda a criação, daqui de tudo que nós queremos fazer de bom, de bonito, de lindo, tudo que nós queremos fazer de bom coração, está afetado pelo pecado. Nós somos pecadores, todos nós que estamos aqui, eu não preciso chover no molhado, vocês sabem que vocês são pecadores e eu sei que eu sou pecador. Todos nós aqui somos pecadores. Então tudo o que nós fazemos, tudo está afetado pelo pecado. Então, Jackson, tudo que nós fazemos é mal, tudo que nós fazemos é ruim, tudo que nós fazemos é terrível. Não. Porque existe algo que vocês vão, com o tempo, vão chegar ao conhecimento, que é o chamado a graça comum. O que é a graça comum, pessoal? A graça comum não é a graça de Deus para a salvação do homem. A graça comum é algo que foi comunicado com toda a humanidade. Vocês vão entender. Me dê algum exemplo aqui de um bom cantor que não seja cristão, que vocês gostam. Roberto Carlos? Mais algum? Fábio Júnior? Demorei muito para te encontrar. Mais algum aí? Alguém tem mais uma ideia aí? Chico Buarque. Vamos levar o nível, né? Chico Buarque é coisa de gente inteligente. Pessoal, vejam comigo. Eu não tenho condições de olhar uma música, acho que é do Vinícius de Moraes, que diz: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. Em cada despedida eu sei que vou te amar. Eu não tenho como olhar um troço desse e dizer que é do diabo. Eu não tenho condição de olhar esse prédio e dizer que esse prédio é do diabo, somente porque o construtor não era crente. Eu não tenho condições de olhar o carro e ver toda aquela engenhosidade do motor. O meu motor é bem antigo, mas eu acho muito louco aquilo. Eu abro, fico vendo que vai água ali, tem mangueira. O que eu quero dizer com isso? Toda a criação possui a graça comum de Deus. É algo que Deus comunicou, é uma parte de Deus que está na criação. A gente pensa assim, poxa, o homem pecou no princípio, então o homem perdeu a imagem de Deus. Não. A imagem de Deus ela foi borrada no ser humano quando o homem pecou. O homem continua tendo a imagem de Deus, ainda que não de forma plena, sendo ele crente ou não. Por isso que não é tão simples analisar essa situação que está acontecendo no Brasil. Porque a gente olha essa situação, tem coisas boas, tem coisas ruins que estão acontecendo, tem coisas boas de ambos os lados, e a nossa tendência é empacotar tudo. Como assim, Jackson? Presta atenção aqui. Eu vejo que algumas pessoas olham um protesto e elas dizem assim: tudo um bando de sem vergonha, tudo um bando de safado vagabundo, o trabalhador não vai fazer isso. Ou seja, os policiais estão todos certos e o povo está totalmente errado. Aí tem gente que olha e diz: não, esses policiais são um bando de fascista. Nem sabe o que é fascismo. Um bando de fascista, um bando de sem vergonha, todo mundo é safado, todo mundo é errado, e os manifestantes está todo mundo certo. Será? Será que só tem essas duas visões? Será que só tem esses dois jeitos de olhar o mundo? Então eu quero deixar claro para começar isso. Tudo no ser humano está afetado pela queda. Tudo no ser humano pode ter uma tendência a algo mal, como pode ter uma tendência a algo bom. Pode passar, Bebel. Segundo, a origem do mal, pessoal, que nós lemos aqui em Marcos capítulo 7. A origem do mal é interna e não externa.
Isso tem que ficar claro. Como que nós combatemos o mal? Grave isso, que eu já vou falar sobre isso, tá bom? A origem do mal é interna. Pode passar, Bebel. 3. Ao vermos a corrupção, o descaso com o povo, o mensalão, as jogatinas, os hospitais que não são construídos, os estádios de futebol monumentais no Brasil, o descaso com o transporte, com o ensino, eu grifei ali, porque nós precisamos, a base do país é o ensino. Quando a reforma protestante começou na Europa, há mais de 500 anos atrás, eles investiram em ensino. Lutero dizia que do lado de cada igreja tenha uma escola. Quando nós vemos tudo isso, nós, crentes salvos em Jesus, clamamos por justiça. Mateus 5,6 diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. Pessoal, é impossível um crente, um salvo, olhar o vídeo daquela médica indignada com o descaso, sozinha atendendo um monte de gente. É inadmissível. O nosso espírito, que foi revivificado por Cristo Jesus, como diz Romanos 6, nós ressuscitamos com Cristo. Quando nós olhamos a injustiça, nós ficamos indignados. O nosso espírito se agita quando nós vemos os hospitais lotados, quando nós vemos os políticos roubando do povo, quando nós vemos todo esse estado de forma quase que uma anarquia que está o Brasil, nós ficamos revoltados. Se aquela pessoa que não carrega a Bíblia, não lê Bíblia, não professa fé nenhuma, ela já se indigna. Quanto mais aqueles que conhecem a vontade de Deus não vão se indignar. Nós clamamos por justiça. Jesus, ele é a justiça de Deus. Jesus não está alegre, ele não está dando um joinha para o governo do Brasil. Fiquem claros com isso. Não está nada bom a nossa situação. O transporte de Porto Alegre é um dos mais caros do Brasil. Quem anda de ônibus sabe o terror que é. Tem até uma foto no Facebook que eu acho muito legal. Acho engraçado, né? Rir da própria desgraça. Que tem um cara compactado. Quem conhece aqui arquivo de computador, que vem aquele arquivo compactado, então o cara dentro do ônibus. É como se o cara está compactado ali dentro, entendeu? Cabe 40 e poucas pessoas e eles botam 60, 50 e poucas, 60 pessoas. Pode passar, Bebel. Porém, quando nós olhamos tudo isso, nós nos indignamos, nós ficamos indignados. Aí o pessoal diz, não, Jesus, ele foi um revolucionário. Eu quero deixar claro aqui, para não pendermos para um outro extremo. Primeiro, Jesus não era um revolucionário à moda Che Guevara. Quando nós olhamos tudo isso, ficamos indignados, ficamos perplexos, ficamos, poxa, está tudo errado o que está acontecendo. Aí, muitos de nós têm a tendência de ir para um outro extremo. Seguinte, está tudo errado, vamos revolucionar tudo, porque Jesus revolucionou tudo. Ou seja, Jesus foi um revolucionário. Alguém que já ouviu falar que Jesus foi um revolucionário? Vocês já ouviram falar isso, né? Pô, Jesus foi um grande revolucionário. Pessoal, quem que conhece a história de Barrabás? Vocês conhecem a história de Barrabás? Bom, só para inteirar vocês, Jesus está para ser crucificado, aquela coisa toda. Aí Pilatos manda, não, dá uma surra nele, aquela coisa toda ali. Ele apanha, quando eles apresentam Jesus para a multidão, ele apresenta, vocês querem que a gente solte Barrabás ou Jesus? Barrabás era um revolucionário. Barrabás lutava pela liberação política de Israel. Pessoal, vocês, quem conhece um pouco, mas bem pouquinho de história, vai notar que a narrativa do Evangelho, a multidão ia crescendo com Jesus, porque eles olhavam, poxa, esse é o Messias, ele manda no mar, ele cura os enfermos, e a multidão veio vindo com ele, veio crescendo com ele, porque a multidão queria que Israel, que estava debaixo do domínio de Roma, fosse liberta, saísse daquele domínio opressor de Roma,
que existisse uma liberação ou uma libertação política do Estado de Israel. Jesus olha tudo isso e Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Mas peraí, cara. A gente está seguindo até aqui. E Lucas vai dizer que os gregos vêm falar com Jesus. Porque, presta atenção agora. Presta muita atenção. Eu conversando com o Marcos e com o Robson, esses dias eu preguei aqui sobre como que as pessoas sabiam que Jesus viria. Por causa da Bíblia. O povo lia a Bíblia no Antigo Testamento e eles sabiam, poxa, Jesus vai vir. Mas pessoal, havia no mundo todo um clamor por um libertador. O mundo todo esperava alguém que viria redimir o mundo. Esse anseio por um libertador nós vamos encontrar em vários escritos. E os gregos vêm falar com Jesus. Alguns estudiosos, eles entendem que a Grécia, os gregos, queriam levantar Jesus como um rei. Presta atenção aqui. O povo queria ser libertado de Roma. Jesus entra em Jerusalém na última semana dele de vida. Ele entra em Jerusalém e o povo faz o quê? O povo está aplaudindo, o povo está jogando as folhas no chão. Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Baruch Rabab Shem Adonai, em hebraico. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele vai libertar a gente, ele vai libertar o povo. Aí, pessoal, vai indo e o povo vê que não. A praia de Jesus não era uma libertação política. Primeiro eu quero dizer para vocês, Jesus não foi um revolucionário estilo Che Guevara. Não. Jesus podia ser livre e reinar e libertar o povo de Roma, mas ele disse: o meu reino não é desse mundo. Barrabás era um líder político. Eu não estou aqui também falando contra líderes políticos. Eu estou apenas narrando o que estava acontecendo. Barrabás era um líder político. Barrabás queria a libertação do povo de Israel. Quando o povo viu que Jesus não ia dar prosseguimento aos sonhos, aos anseios deles, o povo grita: crucifica-o, solte Barrabás. Eu quero que vocês saibam isso. Não vamos transformar Jesus em um revolucionário. Ele não é. A única revolução que ele fez foi salvando pecadores como você e como eu. Outra coisa, Jackson, mas a Bíblia não vai falar acerca das questões sociais? Vai. Só que é uma mensagem de conversão que vai ter implicações sociais. Eu vou adiante com vocês vão entender. Não me julguem nem para o bem nem para o mal até ouvir tudo, tá bom? Pode passar aí para nós aí, por favor, ali. Então, chegamos aqui nessa pergunta. Jackson, eu tenho recebido muito essas perguntas. É errado protestar de forma pacífica? Se Jesus não era um revolucionário que ia protestar contra o povo de Israel, contra Roma, soltem Roma com os cartazes, está muito altos os impostos, barará. Então, Jackson, se Jesus não era esse cara, eu não posso ser também, eu não posso protestar, eu tenho que ficar do outro lado, vendo todas as barbáries que o governo está fazendo e ficar de braços cruzados. Pode passar para nós aí. É errado? Não é. Pode protestar. Quer sair para a rua? Quer pegar bandeira? Quer protestar? Não tem problema. Quer exercer tua cidadania? Faz. É pecado fazer isso, Jackson? Não é. A Bíblia vai dizer que nós devemos obedecer às nossas... em Romanos 13 vai dizer que nós temos que obedecer ou que respeitar as leis. E nenhuma lei no Brasil diz que é errado protestar. Pode protestar de forma pacífica. Não vai depredar. Não vai sair brigando, dando soco que nem louco. Não tem problema. Então, Jackson, não estou entendendo. Pode passar mais um. Porém, ao protestarmos, devemos ter em mente que, embora esses protestos possuam alguns clamores do Evangelho, eles não são em si o Evangelho. Presta atenção aqui. Aí, nós vemos lá, seguinte,
A Bíblia fala sobre o caso da viúva, fala para nós cuidar dos órfãos, fala sobre os patrões pagar em dia os seus funcionários, os funcionários honrar os patrões. Perfeito. Então, o que está acontecendo no Brasil é um clamor do Evangelho? Então, tudo que está acontecendo são profetas? Não. O que eu quero explicar, o resumo de tudo que eu quero dizer essa noite, é nenhum extremo, todo extremo nessa situação, no que nós estamos vivendo no Brasil, todo o extremo é perigoso. Resumindo tudo, todo o extremo é perigoso. Vir para um lado, não, a Bíblia manda eu sair. Não, a Bíblia não manda. Então a Bíblia manda eu ficar. Não, a Bíblia também não manda tu ficar. Quer sair? Seja feliz, proteste como tu é cidadão brasileiro, não tem problema nenhum. Só saiba de uma coisa. Os profetas do Antigo Testamento, eles não somente profetizaram contra as questões sociais que estavam acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas, alguns teólogos leem alguns profetas menores, e alguns profetas menores vão falar muito sobre as causas sociais. Aí eles dizem assim: Jackson, o que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa que os profetas menores fizeram. Primeiro, não é. Os profetas menores profetizaram sozinhos. Não foi multidão nenhuma. E eles chegavam na cara do rei, do governador e diziam: está errado. Segundo, não era somente algo social, tinha inclinações morais. João Batista chega na cara de Herodes e diz o que para Herodes? Paga o povo? Paga o povo direito? Cuida do órfão, da viúva? Não. João Batista chega na cara de Herodes, pessoal, olha aqui para mim, olha aqui para mim. E João Batista diz assim: cara, a mulher que tu tá não é tua. Tu tá dormindo com uma mulher que não é tua, te arrepende, tu tá em pecado. O clamor do Evangelho vai tocar em coisas sociais? Sim. Vai talvez se levantar alguém no nosso meio e dizer assim: Jackson, eu tenho que ir para esse protesto. Vai, meu irmão. Seja uma bênção lá. Não pensa que aquilo resume o Evangelho, mas seja lá no meio luz. Saiba que lá vocês vão ver protestantes, pessoas decentes que estão protestando, e vocês vão ver pessoas maldosas no meio do povo. Nós veremos policiais de bem e veremos policiais corruptos e carrascos com o povo. Nós temos que ter essa mente do Evangelho, que não olha para o mundo empacotado, que não olha para o mundo em fragmento, mas sabe discernir tudo. O Evangelho nos permite olhar para essa situação e dizer: isso está certo, isso está errado. Isso que os policiais fizeram com aquela repórter, que ela está com o olho totalmente vazado, deram um tiro de borracha na cara da menina. Aquilo pelo Evangelho está errado. Essa gente tem que ser presa. Só que o mesmo Evangelho que condena isso, ele vai condenar alguns manifestantes que quase mataram um policial. O que eu quero convidar vocês, igreja, aqui, eu não quero dizer não proteste, também não quero mandar vocês protestar, eu quero que vocês olhem com discernimento o que está acontecendo no nosso país. Devemos ter em mente que, embora esses protestos possuam alguns clamores do Evangelho, eles não são o Evangelho, mas isso não faz dos protestos algo ruim. Só devemos ter essa noção. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu sei que no nosso meio nós temos petistas, nós temos PSDBistas, direitistas, esquerdistas, cada um com a sua preferência político-partidária. Ok, você é livre. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Jesus não era de direita. Jesus não era de esquerda. Jesus não era conservador. Jesus não era anarquista. Jesus é Deus e está chamando a humanidade ao arrependimento. Jesus não está na verdade, Jesus é a verdade. Gravem isso. Ele é a verdade de Deus. A verdade não existe à parte de Deus. Vocês vão entender. Eu vejo que tem pessoas que... O que acontece? O cara que é petista, o cara que é de esquerda... Esquerda para cá. O cara que é de esquerda, o cara vai dizer assim: poxa, não, Jesus, ele vai pegar algumas características que vai parecer com aquilo.
né? Aí o cara que é de direita, ele vai dizer, não, Jesus ele tinha liberdade de expressão, aquela coisa toda, e ele vai tentar pegar Jesus e colocar dentro do pacote político partidário dele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus não cabe dentro do PT, Jesus não cabe dentro do PSDB, Jesus não cabe dentro do PMDB, Jesus não cabe dentro de um partido, de um conceito político partidário. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Com isso eu também não estou dizendo que vocês não podem ter para seus partidos, mas discernindo, não, eu voto nesse partido ou nesse político por tal e tal convicção, e eu entendo que isso está errado e isso está certo. Simples. Estou terminando. Pode passar, Aline. Então, Jackson, o que é a nossa mensagem? O que nós como igreja devemos fazer? A nossa mensagem, o remédio, portanto, deve tratar na causa da doença. O que nós lemos? Continue em Marcos capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz o texto. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Pessoal, para mudarmos a nação, a mudança radical da nação, ela começa no indivíduo. E a mudança do indivíduo só acontece mediante a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é o que vai mudar o coração do homem. O novo nascimento, o nascer de novo que Jesus falou, que Ezequiel, que Jeremias falaram, ser transformado em uma nova criatura, somente Deus. Saibam que a nossa mensagem como igreja, nós vamos estar caminhando numa rua, vamos estar passando, Jackson, eu estou no protesto, vai, e o cara está lá no protesto, saiba de uma coisa, vai estar do teu lado, você vai ter que falar, mas de onde tu é, João? Cara, eu sou da igreja, e tu é contra isso? Cara, eu sou contra isso. A Bíblia não apoia o que o governo está fazendo. E aqueles caras depredando lá. Não, eu sou contra aquilo também. Aquilo está errado. Por quê? Porque a Bíblia é contra a depredação do patrimônio alheio. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é contra impostos sendo cobrados de forma errada. O Evangelho trata isso. É mesmo? E o que o Evangelho fala mais? Não, o Evangelho diz que o marido tem que ser fiel à mulher. Mas, João, eu não estou vendo protesto nenhum disso. Não, mas eu estou aqui para protestar contra isso também. Se alguém perguntar, eu estou aqui para dizer. A mensagem da igreja, ela vai tocar em várias áreas. Então, o que eu quero dizer para vocês, quer protestar, proteste. Só não confundam as coisas. A igreja continua tendo a mensagem do Evangelho. Como vamos mudar a nação? Claro que nós temos que ser bons profissionais. Lutero uma vez chegou para um sapateiro. E eu não sei, eu nunca conheci um bom sapateiro. Alguém já conheceu um bom sapateiro aqui? Bom Ed. Depois tu me dá o endereço dele, que eu não conheço. Os caras que eu conheço, sapateiro que eu conheço, tudo deixa umas linhas grandes, os negócios. Talvez eu só levei sapato muito velho para eles consertar. Uma vez, Lutero chegou para um sapateiro, e o sapateiro se converteu e feliz da vida e disse: Lutero, o que eu posso fazer? Eu me converti para o Evangelho, o que eu faço? Aí o Lutero olhou para ele e disse: cara, faça o melhor sapato que tu puder. Cobre um preço justo. É algo muito grande. Primeira coisa, pessoal. O Evangelho, ele vai mudar o homem. A nação está nesse estado, por quê? Porque as famílias estão destruídas. A figura masculina no país está destruída. A figura feminina está totalmente equivocada no país. Para termos uma mudança, eu quero dizer uma coisa. Está nas nossas mãos.
Está na tua mão, está na minha mão. O estado que o Brasil está é culpa nossa. A igreja precisa se levantar com voz profética nessa nação. Estão para organizar o dia do arrependimento. Isso é bíblico. Nos reunirmos e pedirmos ao povo brasileiro que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, o Criador. Isso sim. Aí, não somente o político vai ter que parar de roubar, mas ele vai ter que parar de trair a mulher dele. Vai ter que parar de dar golpe. Precisamos que algo que trate na raiz do problema, que é o coração do homem. 8º. Pode passar, Aline. Não se esqueçam de uma coisa. Os políticos são representantes da nação. Olha aqui para mim. Renan Calheiros, ele veio de Marte? José Dirceu, ele veio da Lua? Pessoal, o Brasil é um país corrupto. Ah, mas eu não sou. Legal, tu não é. Mas o Brasil, como nação, nós somos um país corrupto. É fato. Nós devemos nos lembrar que os políticos nos representam. O nosso povo vive cobiçando o corpo da mulher do próximo. O nosso povo não honra pai e mãe. O nosso povo, na grande maioria, sonegam impostos, mentem, furam filas, pedem para autoridades para livrá-los de multas de trânsito, recebem troco a mais e ficam quietos, procuram políticos para conseguir benefícios pessoais, entram em esquemas de pirâmides financeiras, onde quem entra por último sofre as custas dos primeiros grandes beneficiados, ultrapassam com o carro pelo acostamento na estrada, maioria não estende a mão e não abre o bolso para ajudar ninguém, falam mal uns dos outros para se dar bem, cobram lucros excessivos sobre o que vendem, sempre querem tirar vantagem em tudo, e nós, na maior cara de pau, olhamos para os políticos e dizemos: ladrões. O Danilo Gentili, que agora ele tem eu não me lembro o nome, Agora é Tarde o programa dele, né? Ele, quando ele era do CQC, ele fez um programa muito legal. Eu devia ter trazido o vídeo. A maioria dos meus amigos eu já mostrei. Ele está lá no Rio de Janeiro, na Brasília. Não é porque lá, podia ser aqui também. E ele está caminhando, pessoal. E ele vai mexer no bolso e ele larga ali R$50 e cai. O cara que vem vindo atrás, ele olha para ele, pega o dinheiro, bota no bolso e continua caminhando. E daí ele vai, passa uma quadra, duas, ele encontra o cara com uma outra roupa e pergunta: nós estamos fazendo uma pesquisa aqui para Bandeirantes, o que tu acha do político brasileiro? O político brasileiro é ladrão, é safado, o político brasileiro não sei o quê, e começa a sentar-lhe o pau. E o que tu acha do brasileiro? O brasileiro é honesto, o brasileiro como nós sempre falamos, né? Não, o brasileiro é um povo batalhador, é um povo trabalhador, é um povo hospitaleiro, né? Tudo bem. Daí, cara, mas me diz uma coisa, por que tu pegou o dinheiro que eu deixei cair ali atrás ali e tu pegou e botou no teu bolso? E o cara ficava com a cara de tacho na frente da câmera. Pessoal, tem uma outra, ele estava caminhando com uma roupa de cego ali, um óculos e uma varinha, e ele está caminhando, e ele chega numa mulher em Brasília que está vendendo pastéis. Ou seja, ele não sabe muito bem do dinheiro. Ele pega a carteira, abre, ele pergunta: quanto que é? E a mulher diz: R$2. E ele tira uma nota de R$100 e entrega na mão da mulher. Quando ele entrega o dinheiro, ele pergunta: é isso aí? Ela pega o dinheiro, olha para ele, olha para os lados e bota no bolso: é isso aí. E entrega o pastel na mão dele. Ele volta lá e pergunta: o que a senhora acha da política no Brasil? Um bando de ladrão, um bando de sem vergonha. Pessoal, olha aqui para mim. Olha aqui. Pessoal, quem fura a fila no banco, pessoal. Estava eu e minha esposa esses dias, o cara olhou para ela estava olhando para o lado, e ele meio que fingiu, passou na pessoal, quem fura fila em fila de ônibus, quem se corrompe, como eu cheguei no McDonald's, isso aconteceu comigo,
Eu amo sorvete de baunilha. Eu quero dizer para vocês, tudo que tem baunilha é bom. Diego, quando tu me convidar para ir na tua casa, faz uma sobremesa de baunilha para mim. Eu amo baunilha. Eu amo baunilha. Baunilha, cara, eu não sei nem de onde vem a baunilha, para dizer. Eu não sei, para mim baunilha é um pó. Para mim baunilha, eu não sei o que é. Mas eu amo baunilha. E eu sei que eu vou lá, tô próximo no centro, pode estar o frio. Era menos 30 graus, eu acho. E tava frio pra caramba. E eu entrei no McDonald's, vou comprar um sorvete. Às vezes, quando eu tenho dinheiro para investir, eu invisto num Top Sundae. Com mais cobertura e sem paçoca. Mas aquele dia eu tava com pouca grana. Então eu fui investir em uma casquinha de baunilha. Eu tinha dentro da minha carteira uma cartela onde se carimbam. E cada 5 carimbadas ganhava uma casquinha grátis. E eu já tinha 3 carimbadas. E eu tava ali com o coração, né? Aguenta coração. E eu cheguei lá, não tinha aquela fila, né, terrível no McDonald's ali, dona Leia. E eu tô ali feliz. Eu cheguei, a mulher, o que tu quer? Eu quero uma casquinha. E ela me deu minha casquinha, né, bonitona ali. E eu saquei minha cartela, já toda esbanguelada. Dá uma carimbada aí. Na próxima eu ganho uma casquinha. Ela pegou a minha cartelinha. Chamou-se no canto. Eu disse, o que foi? Ela disse, se tu quiser, eu dou mais uma carimbada. E tu ganha o teu sorvete agora. Tu ganha mais um. Eu olhei para ela. Eu disse, não, tu é tão querida, tá servindo sorvete. Não, isso não é justo, tá errado. E ela, como assim? Eu te carimbo aqui. Ah, McDonald's. Eles têm bastante. Eu carimbo aqui a cartelinha. Se não quiser pegar aqui, vai em outro e pega. Pessoal, aquela moça muito querida, eu olhei para ela, tu é muito querida, tu é muito gentil, mas eu não quero, porque não é justo. Eu vou pegar era tentador. Mais uma casquinha, mas eu disse não, eu resisti àquela tentação. Pessoal, por quê? Eu disse para ela, moça, tu é muito querida, muito atenciosa, mas não é justo. Quem se corrompe por uma casquinha, ela não estava ganhando nada em troca, e ela já queria burlar, ou seja, ela devia não estar satisfeita com o MEC salário dela, devia não estar satisfeita com a MEC atenção do MEC supervisor, e ela estava MEC triste, olhou para mim, eu te dou uma MEC carimbada na tua MEC cartela, e eu disse, não quero MEC atendente. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós não vencermos uma casquinha de sorvete, se nós burlamos as coisas mais simples, quem somos nós para dizer ladrão? Nosso país é um país hipócrita. O nosso país é um país safado. Ah, mas eu não sou, beleza, a grande maioria é. Porque sai político, entra político, e são todos brasileiros, pessoal. Quem se corrompe por um troco a mais, por causa de R$1, R$10, mas eu estava apertado, se arrependa e não faça mais. Quem se corrompe por causa de um sorvetinho, de qualquer coisa que seja, de uma curva que pode dar no próximo, se um dia tivesse a oportunidade de desviar milhões, desviaria. Se você se corrompe por pouco, você só não rouba o governo porque você não pode. Lembre isso. Os políticos nos representam. Com a grande exceção de muitas pessoas justas nesse país. Mas a grande maioria, a sua grande maioria, representa a nós. Então, resumindo, mais 2 minutos eu acabo. Nenhum extremo. Não devemos manifestar, está tudo errado. Não, pode ir. Seja feliz, sabendo de uma coisa. Aquilo que está acontecendo lá, nem da parte dos policiais, nem da dos manifestantes, aquilo não é o evangelho. No meio tem alguns clamores do evangelho, sim.
Lá no meio, alguns clamores que o povo está levantando é do evangelho, mas aquilo no todo não é o evangelho. Jesus não cabe em nenhum partido político. Ele é Deus. No outro extremo, não vou na manifestação porque está tudo errado, esses manifestantes são bando de vagabundo. Não. Pessoal, eu convido vocês a uma coisa. Primeiro, olharmos para dentro de nós nesse momento. Olharmos pelo evangelho, através do evangelho, olhar tudo. Nós não precisamos ficar de um pacote. Não, esse aqui está certo e aquele está tudo errado. Esse aqui está certo e aquele está tudo errado. O único pacote que nós podemos abraçar sem medo é o evangelho. Você pode abraçar sem medo. Passa, por favor, Aline. Penúltimo. Deus está no controle. Eu quero dizer para vocês, nós vamos orar agora. Eu quero dizer para vocês, quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse, irmão Jerzy, a gente abre em Apocalipse. O que a gente vê em Apocalipse? É um caos. É praga, é anjo voando, é uns bichos muito loucos voando, cabelo de mulher, dente de leão, rabo de escorpião voando, aquilo parece uns demônios dos filmes do Steven Spielberg, é um troço Spielbergiano, hollywoodiano, meu Deus, os demônios vão caminhar pela rua, algumas pessoas chegam a pensar, eu quero que piore mais a coisa, mas, pessoal, quando a gente olha todo esse caos em Apocalipse, João vai dizer no capítulo 1, olha aqui para mim, eu vi um sentado no trono. Eu vi no maior caos do mundo. No maior caos. Eu quero dizer para vocês, não só para o país, eu quero dizer sobre a vida de vocês que estão aqui. Jackson, eu descobri essa semana que eu estou com uma doença terrível. Jesus está no trono. Jackson, eu vou ser despedido do meu serviço, olha, está tudo terrível, estou perdendo emprego, não tenho dinheiro. Jesus está no trono. Não perca a visão que João teve, que Jesus está no trono governando. Deus, olha aqui para mim, Deus não está jogando dado na história. Vamos ver o que vai acontecer amanhã e joga os dados. Não, Deus não está brincando com a tua vida. Eu quero dizer que o teu Criador que te criou não está brincando com a tua história, não está brincando de Deus e você de massinha de modelar. Jesus está no controle, Deus está no controle. João viu um sobre o trono. Pode passar. Igreja, vamos orar pelo Brasil? Vamos ficar de pé, irmãos. Paulo vai falar aqui. Paulo vai dizer que nós devemos orar pela cidade. Olha aqui para mim, não perca atenção. Vamos todos nesse momento. Aqueles que querem protestar, aqueles que não querem. Vamos dar as mãos nesse momento? Como igreja? Vamos dar as mãos? Vamos fechar o corredor aqui? Vamos fechar aqui? O meio aqui? Vamos dar as mãos? Vamos orar todos juntos? Vamos orar pela nossa nação? Vamos orar pelo Brasil? Porque Paulo disse que a cidade tendo paz, nós temos paz. Vamos orar pelos governantes, para que Deus toque no coração deles. Vamos orar pelos manifestantes que estão sendo corajosos, estão saindo às ruas pela mudança desse país. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que não se levante no nosso meio, pessoal. Essa história já aconteceu em outros lugares. Para que não se levante aqui no nosso meio um país socialista, um país que tira o direito do povo, mas também não já que isso é capitalista ao extremo, não. Que nós não venhamos a perder a nossa liberdade de expressão, de comunicarmos o evangelho, pessoal. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa. Não pensem em vocês que Satanás, que o diabo, que o inferno não está tentando tramar coisas sobre o Brasil, está tentando acabar com a nossa nação. Jackson, mas tu acabou de dizer que Deus é soberano. E Ele, na sua soberania, pediu que a igreja orasse. Ele, na sua soberania,
decidiu que ele vai agir em resposta à oração da sua igreja. E antes de fazer qualquer coisa, ele incita a sua igreja a orar. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus digno, maravilhoso, eterno, justo. Estamos aqui reunidos como teu povo, Senhor, diante de tudo isso que tem acontecido na nossa nação, diante de tudo isso que tem acontecido no país onde nós moramos, que se chama Brasil. Ó Deus, não sabemos o que acontecerá nos dias em que vão vir, mas sabemos que a tua igreja marchará triunfante sobre esse mundo, sendo ele amigo ou perseguidor do evangelho, sendo ele permitindo ou não que o teu povo proclame a tua verdade. Ó Deus, primeiramente nós rogamos pela tua igreja. Levanta pastores, pregadores nesse Brasil, que acalmem o povo, que ensinem o povo o que o teu evangelho diz, o que a tua palavra fala acerca dos dias em que estamos vivendo. Levanta pessoas no nosso meio, Senhor, para apacentar esse povo. Ó Deus, nós oramos pelos nossos governantes. Nós temos visto dias de tristeza na nossa nação. A nossa nação é corrupta, ó Deus. Tu sabes muito bem, nós que não contemplamos o coração do homem, ficamos escandalizados com o que acontece. Eu não consigo imaginar o que os teus olhos contemplam, ó Deus, e como tu deves ficar perplexo diante de tamanhas abominações que têm se acontecido no nosso país. Ó Deus, Pai amado, nosso Senhor Jesus, visita o nosso país com um avivamento genuíno, Senhor, que a tua igreja no Brasil retorne para a palavra, retorne para o evangelho, retorne para o que diz as Escrituras. Em nome de Jesus, reaviva o púlpito, levanta pregadores que não estejam preocupados com as emoções do povo, mas preocupados com o que diz a tua palavra. Olha, Senhor, os nossos governantes. Ó Deus, converte o coração da nossa nação. Ajuda, Senhor, a nossa nação. Quantos jovens têm saído para protestar no nosso país, Senhor? Guarda os nossos jovens, guarda a juventude no nosso país que quer uma mudança. Guarda a nossa juventude, guarda os moços, as moças. Guarda, Senhor, não permita que as famílias tenham a triste notícia de saber que os seus filhos, que os nossos jovens morreram em um confronto com a polícia. Ó Deus, nós oramos pelos nossos governantes, que eles se arrependam dos seus males, que eles se arrependam de tudo que estão fazendo o povo brasileiro sofrer, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, toca no coração dessa gente, Senhor. Nós clamamos a Ti pelos policiais, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, os bons policiais, esses homens que saem de casa amando em resposta a uma autoridade maior do que eles. Guarda, Senhor, nas manifestações que virão no nosso país. Ó Senhor, os grandes avivamentos aconteceram em momentos de caos. Esse é o momento propício para a tua igreja se levantar sobre essa nação. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, ó Deus, como tua igreja. Aviva o nosso coração, desperta-nos para a oração, desperta-nos para a tua palavra. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.